Todo mundo quer aumentar as visualizações dos stories. Não tem jeito. Eu quero aumentar as visualizações dos stories. Muito provavelmente você também quer aumentar as visualizações dos stories. E nesse vídeo aqui eu vou falar para você algumas técnicas, algumas estratégias que você pode usar e que vai sim ajudar você a aumentar as visualizações dos stories. Porque o que acontece? Muitas pessoas veem os stories da forma errada, né? Imaginam que os stories é só relacionado às visualizações. Ah, eu quero ter mais visualizações, eu quero ter mais visualizações. Tá, mas você quer ter mais visualizações pra quê? Então, além de te ajudar a aumentar as visualizações, nesse vídeo eu vou ajudar para que você, além dessas visualizações, você direcione essas visualizações para alguma coisa, seja para vender algum produto, seja para vender algum serviço, seja para fazer alguma parceria, porque o meu objetivo aqui não é só te falar como que você vai aumentar as visualizações, mas sim que você tire proveito disso, tá? Então eu vou passar para você aqui 9 estratégias que vão te ajudar a aumentar as visualizações dos stories, tá? E principalmente fazer com que você gere mais conexão com os seus seguidores. Mas antes de eu começar aqui, já deixa a sua curtida aqui no vídeo, já se inscreve no canal, porque o meu objetivo aqui é só ajudar você a crescer no Instagram, a deixar os seus stories mais criativos, deixar o seu perfil mais criativo. Então, se você ainda não está se inscrito nesse canal, você está perdendo muito tempo, beleza? Então, já se inscreveu? Bora pro vídeo agora então. Seguinte, galera, muitas pessoas acham que os stories é como se fosse o Reels, por exemplo, e são comportamentos totalmente diferentes. Uma pessoa no stories, assistindo os stories de uma pessoa, de uma outra pessoa que ela segue, é totalmente diferente do comportamento dessa pessoa no feed. Então a gente age de uma forma no feed, no Reels, por exemplo, e de uma outra forma nos stories. Então os stories, eles não são, por exemplo, para fazer você ganhar seguidores. Então você pode postar 1000 stories por dia que provavelmente você não vai ganhar nenhum seguidor. Já se você postar 1000 Reels por mês, por exemplo, a chance de você ganhar seguidores é muito grande, porque a proposta do Reels, por exemplo, é fazer o seu perfil crescer, é trazer novas pessoas para o seu perfil. Já a proposta do Stories é fazer com que você gere conexão com seus seguidores. E quando você entende que os Stories é para gerar conexão, você de fato consegue destravar ali nos Stories, você consegue de fato aumentar suas visualizações, você consegue de fato conseguir vender mais quando você entende isso. Stories é para gerar conexão, para fazer com que as pessoas confiem no seu trabalho, confiem no seu perfil, para fazer com que as pessoas fiquem mais íntimas de você ali nos stories. Então os stories é para isso, beleza? Então agora, bora para a primeira estratégia, a primeira coisa que você pode fazer no seu perfil que vai ajudar você a aumentar suas visualizações. A primeira coisa que você tem que entender é que o primeiro stories do dia é o stories mais importante. É ele basicamente que vai definir a entrega de todos os outros conteúdos. E o que eu mais vejo as pessoas fazer no primeiro stories é o quê? É fazer repost, é fazer link, é colocar link no primeiro stories, é marcar as pessoas no primeiro stories, é colocar vídeo no primeiro stories. E você não pode fazer isso. O seu primeiro stories, ele tem que ser um stories estratégico, tá? Então você não vai colocar vídeo, porque quando você coloca um vídeo, a chance da pessoa pular logo de cara é muito grande. Então você vai dar prioridade para um conteúdo no formato de foto, com alguma imagem, tá? Você não vai colocar repost, porque se a pessoa, por exemplo, se a pessoa gostou daquele repost que você fez, ela não vai entrar no seu perfil para ver mais conteúdo seu, que é o que tem que acontecer. Ela vai clicar naquele vídeo que você fez o repost e vai pro perfil da outra pessoa, então ela vai sair do seu perfil. E o algoritmo odeia quando isso acontece, porque ele entende que a pessoa não gostou do seu conteúdo, então ele vai parar de recomendar os seus stories. Então evita colocar repost, evita colocar link. Sempre que você faz uma ação nos seus conteúdos que direciona a pessoa para fora do seu perfil, então se você coloca um link, a pessoa sai do seu perfil e vai para o seu link. Se você coloca um repost, a pessoa sai do seu repost e vai para o perfil da outra pessoa. O algoritmo vai parar um pouco a distribuição dos seus conteúdos, tá? Então evita fazer isso e faça o seu primeiro stories estratégico. Evita fazer todas essas coisas que eu já passei aqui para você, porque o seu primeiro stories, ele é sim o mais importante do dia. A segunda coisa que você vai fazer é pedir a interação dos seus seguidores, mas você não vai pedir qualquer interação. O que você vai fazer? Sempre que você pedir para as pessoas interagir nos seus stories, você tem que facilitar a vida das pessoas, tá? Então, sempre que você pedir para a pessoa responder alguma coisa,
peça para ela responder coisas fáceis, como por exemplo, sim, como por exemplo, eu quero, como por exemplo, eu. Então evita falar para a pessoa responder, interagir de uma forma muito complexa. Então você vai pedir interação, mas você vai pedir de uma forma clara e de uma forma objetiva. Você não vai dificultar a vida da pessoa, você não vai falar para ela fazer a fórmula de Bhaskara e colocar o resultado ali para você. Não, você vai falar para ela interagir, você vai pedir interação dela, mas de uma forma fácil, para que ela responda e para que ela não tenha que pensar muito para responder. Então isso é muito importante. E você pode pedir essa interação, por exemplo, através de uma enquete, através de fato pedir para a pessoa responder. Por quê? Quanto mais interação os seus stories têm, mais alcance ele vai ter. Então sempre que o algoritmo perceber que os seus stories eles tiveram interação, ele vai recomendar para mais pessoas, porque ele vai ver, pô, tem muita gente interagindo com esses stories, então provavelmente esse stories é um bom stories, eu vou recomendar para mais seguidores dele, tá? Dessa pessoa. Então é muito importante você pedir a interação, mas peça de uma forma estratégica, peça para a pessoa responder, mas alguma coisa que seja fácil para a pessoa responder, porque se a pessoa tiver que pensar muito para responder, tiver que pensar muito para interagir, para votar em uma enquete, para colocar uma pergunta na caixinha de pergunta, ela não vai fazer. Ela vai pular o seu stories, vai pro stories de outra pessoa. Então peça interação, mas uma interação estratégica. Aí uma outra coisa bem legal a respeito das interações é quando você consegue pedir interação das pessoas e a resposta que a pessoa der na interação, colocar na interação ali, vai fazer com que ela veja a resposta das outras pessoas. Por exemplo, se eu colocar lá nos meus stories assim, pessoal, hoje eu percebi aqui que o meu feed, as publicações estão tendo pouco alcance, eu percebi que essa semana o meu engajamento tá péssimo, o seu também tá? Aí a pessoa vai votar sim ou não. Teoricamente, todo mundo vai querer votar para saber se está acontecendo isso com mais pessoas também. Então, sempre quando você consegue trazer isso para suas enquetes, para suas interações, onde as pessoas conseguem ver as respostas de outras pessoas que seja útil para ela, ajuda, porque a pessoa vai querer interagir para de fato saber se é só com ela que está acontecendo aquilo também ou se tem mais pessoas passando por isso. Terceira coisa que você tem que observar para você aumentar o seu alcance, para você aumentar as visualizações dos seus stories, é de fato ver se a sequência de stories que você posta faz sentido. Porque se você posta coisas aleatórias no seu perfil, beleza, quem te conhece já vai entender. Mas as pessoas novas, as pessoas que entraram no seu perfil agora, talvez a pessoa fique um pouco perdida. Então, por exemplo, você posta algo que é muito particular seu, que só alguns seguidores bem antigos seu conhecem aquilo. A pessoa que entrou agora no seu perfil, ela vai ficar perdida. Então você tem que perceber, você tem que ter esse time para de fato ver se as suas publicações, se a sequência de stories que você está postando faz sentido, porque isso é muito importante. Se a pessoa não vê sentido ali, se a pessoa ficar confusa nos seus stories, ela vai passar os seus stories, não vai ver os seus stories e, como consequência, provavelmente, talvez até lá no futuro, ela não vai querer ver porque ela não entendeu nada que você está falando nos seus stories. Então, faça uma sequência de stories, mas faça uma sequência lógica, uma sequência que faça sentido para os seus seguidores e para quem está entrando no seu perfil agora também. Quarta estratégia, você tem que fazer stories ao longo do dia. Ah, Marcelo, mas eu não tenho que fazer só de manhã, eu vi uma pessoa lá falando que eu tenho que fazer só até 9 horas da manhã, depois eu tenho que apagar todos os stories e começar só no outro dia. Não, por quê? As pessoas têm comportamentos diferentes no Instagram. Então tem pessoas que usam o Instagram mais na parte da manhã, tem gente que usa mais na parte da tarde, tem gente que usa mais à noite. Então sempre que tem um conteúdo ali no seu perfil, ali no seu stories, ao longo do dia, o algoritmo vai recomendar os seus conteúdos para as pessoas que têm aquele comportamento de usar, por exemplo, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Então, se você sempre tiver um conteúdo ali no seu perfil, ali nos seus stories, ele vai ser recomendado. Então, é interessante sim você postar stories ao longo do dia, tá? Desde que os seus stories façam sentido, desde que você consiga chamar a atenção, desde que seja um conteúdo útil, desde que tenha todas essas estratégias que eu tô passando aqui para você, mas sim é interessante você postar stories ao longo do dia para você conseguir, entre aspas, capturar as pessoas em todos os horários possíveis, principalmente os seus seguidores. A quinta estratégia que eu vou passar para você é muito importante, por quê? É o que eu vejo poucas pessoas fazerem. Por quê? Você já deve ter percebido que às vezes você entra no Stories e o som tá desativado, né? O som tá desativado. E às vezes se você não, se for um Stories em vídeo, por exemplo, e você não tá entendendo, você passa o Stories, você pula o Stories. Então o que você vai fazer? Sempre que você for fazer um vídeo, por exemplo, principalmente no formato de vídeo,
coloque títulos, coloque legendas nos seus stories, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um stories que eu vou falar assim, ó, esse é o melhor horário para você postar no Instagram, tá? E eu não coloco nenhum título. Se a pessoa tiver com o áudio desativado no stories, talvez ela até se interessaria por esse tema, mas como o áudio tá desativado, ela só pulou. Ela falou, não quero ver o que o Marcelo tá falando, não. Agora, se eu colocasse escrito ali, ó, se eu colocasse escrito ali, ó, eu descobri o melhor horário para postar no Instagram, a pessoa provavelmente ia ativar o som e ia querer saber qual que é esse horário. Então, sempre que possível, coloque um título onde você consiga chamar a atenção das pessoas. Lá dentro do meu treinamento, lá dentro do Destravando Insta, eu passo isso para os alunos. Lá eu explico como que você consegue chamar a atenção das pessoas no Stories, no Reels, como que você vai fazer para você crescer o seu perfil através dos conteúdos, porque hoje se você não conseguir chamar a atenção das pessoas, o seu conteúdo ele é ignorado. E lá dentro do meu treinamento eu passo isso para os alunos, inclusive eu recebo feedback quase que diário de alunos que estão com mais de 100, 200 mil seguidores, vídeos com milhares de visualizações. Então, assim, eu tenho recebido um feedback muito positivo e o meu objetivo com esse treinamento, com o Destravando Insta, é de fato ajudar o máximo de pessoas, por isso que eu ainda faço ele com esse valor super acessível a todos. Inclusive, ó, se você quer saber qual o tipo de conteúdo que você tem que produzir no seu perfil, como que você vai chamar atenção, outras estratégias de stories para de fato você conseguir destravar o seu perfil, conseguir vender mais, lá dentro do Destravando Insta, eu passo tudo isso para os alunos por um valor super acessível a todos. Atualmente a gente já somos mais de 1.500 alunos e pelo menos uma vez por mês eu faço encontro com os alunos para poder analisar perfil, para poder analisar conteúdo. Então tem esse contato, né, esse feedback direto meu com os alunos. Então tenho certeza que você vai gostar bastante. Vou deixar o link promocional aqui para você na descrição do vídeo. E o Destravando Insta ainda tá com o valor do ano passado, tá? Então tá com um valor super acessível a todos. Então, ó, quinta estratégia, não esqueça sempre que possível que se você for fazer um stories no formato de vídeo, coloca título, coloca legenda que ajuda muito. A sexta estratégia, qual que é? Sempre que o Instagram disponibilizar para você ferramentas ali dentro do Stories, novas ferramentas, utilize. Por quê? O Instagram, sempre quando ele cria uma nova ferramenta, ele sempre vai incentivar você para usar aquela ferramenta. Por quê? Tiveram pessoas que colocaram dinheiro, né, nessa ferramenta, investidores que investiram dinheiro para criar essas novas ferramentas. Por exemplo, o Reels foi muito desse jeito, né? Quando lançou o Reels era muito entregue, até hoje ainda é, mas quando foi lançado ainda era mais. Por quê? O Instagram, o algoritmo, ele quer ver como que aquela nova ferramenta, as pessoas vão reagir a ela. Então, sempre que o Instagram lançar alguma nova ferramenta, utilize, né, lá dentro dos stories. Por exemplo, caixinha de pergunta, botão de reação, enquete. Quando lançou, as pessoas que usaram tiveram uma entrega maior. Então, às vezes, lançam um sticker novo, algum elemento novo lá dentro do stories. Sempre usa que vai ajudar no seu alcance. Sétima estratégia, sempre que possível, dê alguma recompensa para as pessoas participar dos seus stories. Ah, Marcelo, mas eu vou comprar as pessoas para participar dos stories. Eu não estou falando para você fazer isso todo dia, mas sempre que você quiser um pico de visualizações, peça para as pessoas participar, e para as pessoas participar, você vai dar uma recompensa para essas pessoas participar. Então, você não está comprando a interação das pessoas, você está fazendo stories estratégico. Então, às vezes você quer divulgar algum produto da sua loja, por exemplo, às vezes você quer divulgar algum serviço seu. Então, você sempre tem que pensar em entregar uma recompensa para a pessoa. Marcelo, mas que recompensa que eu posso dar? Por exemplo, ó, se você tem uma loja, fala para a pessoa que quem responder aquele stories vai ganhar um cupom de desconto. Provavelmente vai ter muitas respostas, então esse stories vai ter muitas visualizações, porque teve muita interação, que foi o que eu já expliquei para vocês aqui. Depois no outro stories, que é o segundo, que também vai ter mais visualizações, porque esse primeiro teve bastante, você pode divulgar algum produto seu, alguma roupa, você pode divulgar algo que você vende. Por quê? Esse primeiro stories teve muita interação, porque você deu essa recompensa, e no outro as pessoas vão ver também, daí você divulga um serviço, um produto seu. Então você pode oferecer um e-book, você pode oferecer talvez uma consultoria gratuita para as, sei lá, as 2, 3 primeiras pessoas que responder, para quem mais interagir. Então, sempre que possível, entregue uma recompensa para a pessoa participar, mas use isso de forma estratégica, que foi o que eu falei para você aqui no começo. Então, ofereça essa recompensa, mas já pensando no segundo stories, onde você vai oferecer um produto, onde você vai oferecer um serviço. Se você
começar a me seguir lá no Instagram, e quem já é meu seguidor sabe, eu faço isso direto lá nos meus stories. Direto eu ofereço e-book, direto eu ofereço texturas, elementos para stories criativos. Então isso é tudo recompensa que eu entrego para os meus seguidores, e como consequência o meu alcance nos stories aumenta bastante também. Oitava estratégia que aumenta muito as visualizações dos seus stories, que também tá relacionada à interação, né? Porque, galera, lembre, ó, sempre para você aumentar as suas visualizações, você tem que ter mais interação. Então, todas essas estratégias que eu tô passando aqui para você são baseadas em interação. O que você vai fazer? Peça a indicação dos seus seguidores, galera. Os seguidores, né? As pessoas gostam de se sentir úteis. Então, por exemplo, se você pede uma indicação, sei lá, talvez de um filme, talvez você tá doente, não sei, alguma coisa, você pede indicação de algum remédio, de algum prestador de serviço que a pessoa conhece. Então, sempre que possível, peça a indicação das pessoas com algo relacionado ao seu dia a dia, com algo relacionado ao que você pretende fazer, porque as pessoas gostam de interagir, as pessoas gostam de dar a opinião delas, as pessoas gostam, né, de fato se sentir útil ali nos seus stories. E como consequência, você também vai aumentar as visualizações dos seus stories. E por último, galera, que é muito importante, que eu vejo assim poucas pessoas fazer, que é o quê? É você de fato separar aqueles stories, entre aspas, campeões que tem no seu perfil. Por exemplo, se você postou um story, você viu ali que ele teve mais visualizações do que o normal, você vai salvar ele, talvez na sua galeria, se for vídeo, talvez até nos próprios arquivados, você pode tirar um print. Por quê? Quando você quiser postar um stories com a mesma pegada daquele, como você sabe que ele teve bastante visualizações, você vai e segue aquele mesmo tema que você fez no primeiro que teve muitas visualizações. Então você sabe que ele é um stories que já deu certo. Então quando você quiser aumentar um pouco mais as visualizações, você pode trazer naquele mesmo formato, você pode trazer com aquele mesmo tema, com aquele mesmo jeito que você fez. Ah, talvez eu coloquei um botão de reação aqui, coloquei uma enquete ali, foi uma caixinha de pergunta com esse tema. Todos esses stories que você postou, que teve mais visualizações do que o normal, você vai salvar ele para mais para frente você usar o mesmo tema, usar o mesmo formato, porque você sabe que ele foi um stories que deu certo. Então, isso é muito importante você ter em mente também, para você, entre aspas, reciclar os seus stories. E isso funciona muito também para os conteúdos de feed. Quando você posta um Reels com um tema que teve mais visualizações do que todos os outros que você postou, aquele é um tema bom, aquele é um tema que as pessoas gostaram. Então você pode trazer isso para os seus stories também, que vai ajudar muito. Galera, agora não tem desculpa, hein? Foram nove estratégias que eu tenho certeza que, se você colocar em prática no seu perfil, as visualizações dos seus stories vão aumentar muito, tá? Então já anota num caderno, compartilha esse vídeo com um amigo, tá? Porque eu tenho certeza que, colocando em prática, as suas visualizações vão aumentar muito. E ó, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, porque, galera, o meu objetivo aqui é só te ajudar. Então, se você ficar de fora, você vai perder muito conteúdo que com certeza seria muito útil para você. E comenta aqui também, ó, qual que é o tema que você gostaria que eu trouxesse pro próximo vídeo? Qual que é a sua profissão? Qual que é o seu nicho? Para eu ter ideias de trazer conteúdos que eu possa te ajudar mais ainda, beleza, galera? Eu vou deixar um vídeo aqui que com certeza vai te ajudar bastante também a crescer no Instagram, um vídeo aqui que eu vou recomendar para você. E não se esquece, se você quiser entrar pro treinamento Destravando Insta por um valor super acessível a todos, o link tá aqui embaixo também, e bora!